Vamos falar sobre câncer? Um podcast do Oncoportal. Olá a todos, eu sou Andréa Shimada, oncologista clínica e uma das colaboradoras do Oncoportal. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo o Dr. André Nathan, que é pneumologista no Hospital Sírio-Libanês e professor e colaborador da Faculdade de Medicina da USP. Então, André, é um prazer ter você aqui e a ideia hoje é falar sobre cigarro eletrônico. Então, eu gostaria que vocês nos acessassem, entrassem no YouTube, todos os nossos canais, para ouvir Dr. André Nathan falando sobre cigarro eletrônico, um assunto bastante importante, né, que cada vez mais nós vamos precisar falar e conversar com todas as pessoas, né, principalmente os adolescentes. Então, André, você como pneumologista, primeira coisa, eu queria ouvir de você sobre cigarro eletrônico, se ele é tão prejudicial quanto ao cigarro normal, e como é que você tem visto no consultório incidência de doenças inflamatórias mesmo, doenças pulmonares relacionadas a ele. Bom, em primeiro lugar, Déia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, só pessoas muito legais que eu vi que participam aqui, então é uma honra fazer parte também. Cigarro eletrônico é uma coisa muito preocupante atualmente, né? Porque o que a gente vê, em primeiro lugar, que são dispositivos cada vez mais modernos, tem primeira geração, segunda geração, terceira geração, agora quarta geração de dispositivos que queimam um produto flavorizante junto com uma série de outros componentes e junto com nicotina, que é inalado e isso não solta muita fumaça, então é dito como uma coisa que não faz mal, a indústria vendendo como um produto que não faz mal à saúde e não irrita as outras pessoas, pode ser usado em ambiente fechado e focando muito no jovem, né? Então, com flavorizantes, com gosto de melancia, com gosto de menta, coisas que são atrativas. E apesar de ser proibido no Brasil, ser permitida a propaganda em outros lugares, como os Estados Unidos e Europa, inclusive com patrocínio de times de futebol ou Fórmula 1, então o apelo para o jovem, inclusive relacionando com esporte, coisas saudáveis, faz com que pareça que é uma atividade inocente, sem prejuízo para a saúde. E é absolutamente o contrário, né? Então é totalmente o contrário. A gente já tem dados na literatura firmes de vários casos, inúmeros. Nos Estados Unidos a gente tem, em 2019, quase 70 mortes relacionadas diretamente ao uso de cigarro eletrônico, porque ele causa um estresse inflamatório no pulmão que pode trazer sérias consequências, como desconforto respiratório, um quadro que simula uma pneumonia, mas uma insuficiência respiratória por conta do seu uso agudo, né? E a longo prazo, os componentes do cigarro eletrônico, isso no qual se dissolve a nicotina, a gente tem uma série de substâncias, formaldeído, acroleína, então uma série de substâncias potencialmente carcinogênicas. Então, além do estresse inflamatório que causa na hora do uso, a longo prazo, o uso é potencialmente carcinogênico. Então, não dá para dizer que o uso recreativo ou uso eventual não faz mal. E faz, e se não fizer mal na hora, ainda tem um porém. Quem fuma cigarro eletrônico tem um risco aumentado de 3, 5, em alguns trabalhos até mais do que 5 vezes de virar um tabagista de cigarro comum. Então é uma entrada para o cigarro comum, que aí a gente não precisa nem ficar gastando saliva aqui, que todo mundo já sabe quão faz mal o cigarro comum do ponto de vista respiratório, cardiovascular e oncológico, né? Então, acho que é bem importante a gente discutir isso. A gente já tem a nicotina, né, dentro do cigarro eletrônico, além de todos os outros carcinógenos aí, que no fundo é uma bateria, né, André? Então, a gente tem um monte de outras substâncias associadas,
E a grande preocupação aqui é que, no fundo, ele foi criado e é vendido, como você fala, como algo para tentar minimizar, né, e controlar o tabagismo daquelas pessoas que fumam. E, no fundo, você talvez esteja trocando 6 por meia dúzia, associado ainda aos outros carcinogênicos aí em relação às baterias eletrônicas. E, embora seja proibido no Brasil, o acesso é muito fácil, né? Nós vemos toda hora alguém fumando cigarro eletrônico, os adolescentes tendo acesso completo a essa substância, né, a esse tipo de tabaco aí, e a grande preocupação é isso que você acabou de falar. Então, a minha próxima pergunta é em relação a essa chance que você acabou já falando de quanto essa nicotina do cigarro eletrônico potencializa a longo prazo os pacientes, as pessoas que fumam, a desenvolverem um tabagismo real. E a propaganda engraçada, né? Quando eu era criança, era um glamour, fumar, a gente tinha propaganda em revista, em jornal e tudo, e hoje as propagandas, o Brasil tem um bônus aí de ser um dos países que conseguiu diminuir tabagismo aí nos últimos anos, com as campanhas fortes, mas eu não vejo isso em relação ao cigarro eletrônico, né, que, como você disse, está associado a coisas boas e prazerosas da vida ainda hoje. O que você me diz em relação a isso? Existe alguma ação, né, em relação à sociedade de pneumologia, a como fazer, porque como a grande maioria são jovens que são os atrativos da indústria em relação ao cigarro eletrônico, de que forma você acha, como pneumologista, que a gente possa intervir de forma mais adequada, né? Então, assim, é super importante isso. Teve uma reunião da Anvisa esse ano e todas as sociedades médicas mais envolvidas, eu diria, clínica médica, cardiologia e pneumologia, se reuniram para fazer um manifesto contra a liberação do cigarro eletrônico no Brasil. Isso surtiu efeito, então ele se mantém proibido. A Sociedade Paulista e a Sociedade Brasileira constantemente nas redes sociais fazem campanha de conscientização, e a nossa função como médico, como várias outras coisas, como vacina e como outras coisas relacionadas à qualidade de vida, orientar. Então, é a gente estudar um pouco sobre isso, o mínimo que seja para a gente ter argumento e explicar. Então, tem gente que vai à escola, tem gente que conversa em consultório, tem gente que participa do grupo de pais da escola, ou seja lá onde você esteja, você ter a voz de dizer que, na verdade, aquele documentário da Netflix é tendencioso, que tem um documentário falando de redução de danos, que não dá para dizer que não há carcinógenos dentro do cigarro eletrônico, dizer que a quantidade de nicotina é até 10 vezes maior nesses novos cigarros eletrônicos de quarta geração, porque são sais de nicotina que atingem uma concentração muito maior no sangue. Então, a adição, quer dizer, o vício é muito mais rápido e mais intenso. Então, você se vicia muito fácil, e aí você pode manter o cigarro eletrônico com todos os seus malefícios, ou ainda ter um risco muito maior de ir para o cigarro normal, tabaco queimado, com riscos já muito bem conhecidos. Então, o nosso papel como médico, eu e todos os outros pneumologistas lá da sociedade, a gente participa de fóruns e divulgação anti-cigarro eletrônico. Ele não está liberado no Brasil, mas é isso, na internet, na rua, é muito fácil comprar. Então, o nosso papel é didático, é tentar explicar e dizer, e fazer live, conversar em casa e nos grupos de WhatsApp, e sempre orientar que não dá para a gente controlar, não é recreativo, é muito fácil se viciar, e esse vício trazendo todos os malefícios. E, de novo, eu friso essa história da propaganda. Se você colocar no Google propaganda cigarro 1960 e colocar propaganda cigarro eletrônico 2020, é a mesma foto, a mesma. Ou é uma mulher linda, super bem vestida, glamurosa, com um cigarro, e hoje com um cigarro eletrônico, ou um homem, um jogador de futebol saudável,
antes fumando e agora, ou um cara bem sucedido no trabalho, carrão, e hoje em dia um jogador de futebol no carro, fumando na balada, então tudo colorido, tudo bonito, tudo trazendo glamour. Porque o que aconteceu? A indústria quer se separar do cigarro comum, que o jovem já sabe que faz mal, então já tem um bode do cigarro, já fala isso daí, fora de moda, é cringe, nada a ver. Agora o cigarro eletrônico, não, o cigarro eletrônico é lindo, é colorido, tá, é balada, e o jovem se fia nisso e a indústria incute que não há dados que faz mal, fazendo a mesma estratégia que fez em 1960. E aí os dados todos foram comprovados que fazia mal, que dava câncer, infarto, enfisema, DPOC, derrame, e hoje em dia a indústria tenta vender que não faz mal, e a gente vai gerando conhecimento, e já há conhecimento dizendo que faz sim. E aí governo, sociedades médicas, todo mundo buscando proteger, e principalmente essa faixa etária, que inclusive se vicia mais fácil, né? O adolescente se vicia mais fácil e a concentração da nicotina é maior. Então é meio que tudo de ruim. É um cigarro melhorado do ponto de vista de marketing, mas mantendo todos os seus malefícios. Perfeito. Então, pessoal, a mensagem é o seguinte: se a ideia da oncologia é cuidar na prevenção antes da gente ter qualquer coisa, esse dado que eu não sabia, que o Nathan trouxe, 10 vezes mais nicotina do que o cigarro, é um dado fundamental, de fundamental importância para que a gente bata na tecla de que não, a gente não pode, né, incentivar, a gente não pode deixar, né, e mais ainda, a gente tem que incentivar o contrário, né, dizer que toda forma de tabaco é ruim, o cigarro eletrônico também, né, com esse dado de que eu lembro exatamente há anos atrás um estudo falando sobre prevalência de vício, né? E o cigarro só pede para crack, então é a forma de vício mais importante que a gente tem, é a forma que a gente mais consegue prevenir. Então, André, muito obrigada por você ter tido esse tempo parado para falar sobre isso. Provavelmente a gente deve ter aí algumas perguntas, porque é sempre um assunto muito polêmico, porque ele vê, apesar de proibido, a gente vê toda hora, né, em todos os lugares. Os pacientes que não são esses adolescentes acabam perguntando, e nós que fazemos muito a parte pulmonar, você como pneumologista, eu vendo câncer de pulmão, isso é o nosso dia a dia. Então, obrigado pelo seu tempo. E a vocês, curtam nossos canais. Obrigado mais uma vez e até mais. Obrigado, gente. Obrigado, Déia. Tchau. Vamos falar sobre câncer? Um podcast do Oncoportal.